Fala pessoal, e aí, hein? Tudo bem com vocês? Terça-feira, 5 de abril e nós novamente aqui com você no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todo lugar. E como eu disse, hein? Quando você vê a minha carinha aparecendo por aí é porque tem notícia chegando para você quentíssima aqui do jornalismo do Diário PCD. Notícias mesmo. Não vai ficar falando besteira, as mesmas besteiras sempre, não. São notícias mesmo. Notícia, assim como nós trouxemos na noite desta segunda-feira, o trabalho que a nossa equipe fez junto ao governo do estado de São Paulo para provar que as pessoas com deficiência estão sendo condenadas a pagar o IPVA, mesmo tendo uma legislação vigente. Levamos essa informação ao governador Rodrigo Garcia, ao secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Cauê Macris, ao líder do governo Vinícius Camarim. Estamos repercutindo tudo isso. O dia de terça-feira foi de muita repercussão. Por sinal, os nossos atos já estão no plenário da Assembleia Legislativa. O ato tomado pelo Diário PCD na segunda-feira já está repercutindo no plenário da Assembleia Legislativa, só para você ter uma ideia. Quero fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, barba bem baixa, cerrada e grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, o meu cabelo é preto, bem curto, penteado para trás, estou com uma camisa polo preta, ao fundo um painel com detalhe branco e preto e um pedacinho de um quadro pintado pelo mestre Osmar Santos. Então o Diário PCD volta hoje para quê? Por que você acha que nós estamos de volta hoje? Para falar do que aconteceu ontem? Não, temos fatos novos, informações novas para você. Coincidência ou não, algo aconteceu dentro do governo do estado de São Paulo. Como um passo de mágica, a saída de João Dória muda o cenário no governo do estado de São Paulo. Será? Ou será que é só coincidência? Será que aquela conversa fiada do presidente da Assembleia ontem rolou uma ligação e perguntando, aqueles requerimentos de informações estão parados por quê? O que está acontecendo? Tem um cara chato aqui pegando no meu pé. E ontem, 4 de abril, foi juntado nos 2 requerimentos de informações da Assembleia Legislativa, e um deles falava sobre a fraude do segmento em relação ao IPVA, as respostas apareceram! As respostas apareceram dos 2 requerimentos de informações. Como um passo de mágica, como uma coincidência, ontem pela manhã, pegamos no pé do presidente da Assembleia, ontem à tarde publicaram as 2 respostas. Não estou dizendo aqui que isso foi fruto da cobrança do Diário PCD. O Abrão fala, não, só estou dizendo que é uma tremenda coincidência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Foi uma tremenda coincidência, porque ontem, antes de começar a live, eu ainda fui no site da Assembleia Legislativa e pesquisei os 2 requerimentos de informações. E nenhum dos 2 tinha resposta. E hoje as respostas apareceram. Estão lá, no site da Assembleia Legislativa. Se você colocar lá, pesquisar os requerimentos, está lá. 4 de abril, recebida a resposta e depois publicado os documentos acessórios, não tem horário,
não tem horário, mas publicada a resposta do requerimento de informação. O que dizem esses requerimentos de informações? São dois. São aqueles mesmos que Meirelles não respondeu e poderia até ser enquadrado por um crime de responsabilidade. Porque quando há um requerimento de informações, a autoridade tem 30 dias para responder ou um prazo de mais 30 dias. E Meirelles teve 4 meses para responder. Isso está previsto na Constituição Estadual e também no regimento interno da Assembleia Legislativa. Meirelles não respondeu. Quem assina as respostas dos requerimentos não foi Francisco Meirelles. Quem assina as respostas, Hélio Fúmio Cubada, coordenador adjunto da administração tributária. Esse senhor encaminhou para o chefe da Casa Civil, que o chefe da Casa Civil encaminhou para a Assembleia Legislativa. O primeiro requerimento de informação do deputado Carlos Gianazzi ia direto na questão da fraude. Lembra que em 2020 acusou de fraude? Então este requerimento foi principalmente em cima da fraude. E a resposta sobre a questão da fraude, em que questiona, sobre tudo isso, o que disseram na resposta ao deputado Carlos Gianazzi. A primeira pergunta, isso foi em novembro de 2021. Desde a vigência das novas regras para a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência, quantos processos foram instaurados em função das fraudes de cidadãos que usaram indevidamente a isenção? A resposta da Secretaria da Fazenda. A Cefaz evidenciou, por meio de inteligência artificial e cruzamento de dados, casos indicativos de fraude, como, por exemplo, no ano de 2019, apenas 10% dos laudos de gonartrose, artrose no joelho, eram de patologias no membro inferior direito que necessita adaptação do veículo. Casos com muitas isenções de pessoas com deficiência no mesmo domicílio e ao mesmo tempo. Todos os laudos obtidos pelos mesmos peritos e mesmas patologias. Médicos com emissão de mais de 60 laudos em um único dia. Fraudes na solicitação de isenção PCD por meio de adulteração digital de documentos, no caso de laudos. Constatou-se diferenças gráficas entre o nome do interessado e o restante do documento, inclusive com recortes imprecisos ao redor do nome, indicando supostas adulterações digitais. Nas situações em que há indícios de fraudes, há o encaminhamento ao Ministério Público para a representação fiscal para fins penais e, constatando-se a fraude, a isenção é indeferida. Essa é a resposta sobre a fraude. Com esta alegação, em 2020, foi aprovado o PL 529, que tirou a isenção de 95% das pessoas com deficiência. Esta foi a alegação de que, na época, o então líder do governo, Carlão Pignatari, deputado estadual, pressionou os deputados para aprovarem o PL 529. No ano de 2019, apenas 10% dos laudos de gonartrose e artrose do joelho eram de patologias no membro inferior direito, que necessita adaptação do veículo. Casos com muitas isenções PCD no mesmo domicílio e ao mesmo tempo. Todos os laudos obtidos pelos mesmos peritos e mesmas patologias. Médicos com emissão de mais de 60 laudos em um único dia.
Fraudes na solicitação de isenção PCD por meio de adulteração digital de documentos. Bem, mas me parece que a fraude aqui não é da pessoa com deficiência, a fraude aqui é... né? Que conclusão que você chega? Essa matéria está publicada na íntegra no nosso site. Depois as outras perguntas feitas no requerimento de informação do deputado Carlos Gianazzi até perderam efeito porque foram em outubro de 2021. Nós estamos em abril de 2022. Mas sobre a fraude, eles disseram isso no requerimento 1030 de 2021, de autoria do deputado Carlos Gianazzi. Já no outro requerimento de informação, requerimento 1080, que foi assinado por Valéria Bolsonaro, Castelo Branco, Danilo Balas, Major Meca e Carlos Gianazzi, também com as mesmas datas de resposta, eles falaram aqui, citaram por que o número era tão grande de fraude, né? Eles disseram que entre 2016 e 2019, a população com deficiência no estado de São Paulo passou de 3.156.170. Teve um crescimento de 2,1%. Então, em 2016 eram 3.200.000, 2019 3.100.000. Cresceu 2%. O número de isenção do mesmo período saltou de 2016, que tinha 138.000, para 351.200 em 2019, com um aumento de 150%. Aí fala que o montante de isenção saltou de 230 milhões para 689 milhões, um crescimento de 200%. E aí eles dizem, né? 50% da arrecadação do IPVA destina-se diretamente aos municípios. Agora estão querendo dizer que a culpa também é dos municípios, não é? E aí eles já não respondem mais nada, porque as perguntas feitas foram prejudicadas pelo passar do tempo. Porque o que foi perguntado em 2021 era uma coisa, agora já existem novas regras, nova legislação sobre isso. Mas a matéria vai estar completa no site do Diário PCD. Aí tem uma pergunta que fala aqui, que é bastante importante, sobre a devolução do valor pago pelas pessoas com deficiência em 2021. Essa aqui é importante para você. Quais são as medidas que a Secretaria da Fazenda está adotando para devolver o dinheiro daqueles que, no curso da ação judicial que julgou improcedente a aplicação da Lei 17.293 de 2020, realizaram o pagamento do IPVA, sendo que possuíam a condição PCD. Então, quem pagou em 2021, como é que a Secretaria da Fazenda vai devolver o dinheiro de quem pagou o IPVA em 2021 e deveria estar isento desta cobrança? Lembrando que a cobrança está suspensa sob o efeito de uma ação do Ministério Público. A resposta da Secretaria da Fazenda é o seguinte: em razão da ação civil pública promovida pelo Ministério Público, estão suspensos os efeitos das alterações decorrentes da Lei 17.293, conforme decisão em sede de agravo do instrumento nos autos da ação civil pública. Dessa forma, as isenções baixadas foram restabelecidas, permitindo o licenciamento e a eventual transferência do veículo, sendo que os valores pagos do IPVA de 2021 serão automaticamente restituídos se mantida a isenção após trânsito em julgado da ação. Vou repetir. As isenções baixadas foram restabelecidas, permitindo o licenciamento e a eventual transferência do veículo, sendo que os valores pagos do IPVA de 2021
serão automaticamente restituídos se mantida a isenção após trânsito em julgado da ação. Ademais, assinala-se que com a edição do decreto 66470, a resolução 05222, etc, etc e tal, o governo suspendeu até do dia 31 de julho o pagamento de IPVA de 2022. E aí escreve aqui, ó: enquanto vigorar a suspensão, não haverá cobrança desses proprietários ou inscrição em dívida ativa. O calendário de licenciamento do ano de 2022 também foi postergado, iniciando-se em julho. Senhores, responderam. Para mim não responderam nada. Se tem fraude, onde está a fraude? Ah, agora tem que perguntar para o Ministério Público. Querem que o Ministério Público diga agora quantos processos foram instaurados por causa da fraude, e não eles. Querem que vá procurar a Procuradoria-Geral de Estado, e não eles. Não foi o Ministério Público que foi na Assembleia dizer que existia fraude dentro do segmento da pessoa com deficiência em relação ao IPVA. Não foi nenhum Procurador-Geral de Estado lá dizer que tinha que suspender o IPVA porque tinha fraude. Não me lembro de ter visto ninguém do Ministério Público lá dizendo que tinha uma avalanche de processos contra pessoas com deficiência que cometiam fraude. Agora a Secretaria da Fazenda vem, depois da saída de Henrique Meirelles, com duas respostas para cumprir tabela, para livrar o Meirelles de um crime de responsabilidade, porque agora eles responderam. Se convincente ou não, eles responderam. Estratégia deles. Não foi Meirelles que respondeu. Aqui não tem a assinatura do Meirelles, mas a Secretaria da Fazenda está respondendo. Coincidentemente, nós vamos continuar acompanhando. Não adianta só conversa fiada, nós vamos continuar acompanhando. Entra no site que você vai acompanhar as matérias completas desses dois requerimentos no www.diariopcd.com.br. Muito obrigado por estar conosco. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e vamos tocar em frente. O cavalo arriado está passando e nós vamos pegar ele. Abraço, gente. Valeu, obrigado.